A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui hoje para estar gravando uma aula da Escola Bíblica Dominical para os irmãos. Vamos estar aprendendo a nossa lição de número 11, do dia 14 de março de 2021. Nós estaríamos passando ali na sede, da nossa igreja neste próximo domingo. Só que devido ao decreto estadual que saiu essa semana, incluindo a nossa microrregião aqui de Manhuaçu e, consequentemente, também a nossa cidade, a cidade de Mutum, na onda roxa do Minas Consciente, nós tivemos aí algumas restrições. Dentre essas restrições, nós só podemos ter um culto no domingo, ali na nossa igreja. Sendo assim, nós ficamos privados, da escola bíblica dominical, como vinha acontecendo ali todos os domingos na sede. E inicialmente a ideia é de que essas restrições elas durem apenas 15 dias. Então vamos orar para que assim seja, para que Deus abençoe, que esses 15 dias possam passar logo e que em breve a gente possa voltar a reunir novamente ali, pelo menos da maneira que estava, com os protocolos de segurança, mas era melhor a gente poder reunir ali, porque agora que a gente não está podendo, A gente entende a situação e precisamos orar para Deus resolver essa situação para nós quanto antes. Sendo assim, nós vamos estar gravando essa lição aqui para os irmãos. Como eu já falei, a lição de número 11 traz por título Compromissados com a Evangelização. Vamos falar um pouquinho sobre missões, sobre evangelização e sobre a responsabilidade da igreja diante desse tema. O textual da nossa lição, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, conforme está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática da nossa lição diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Nosso texto bíblico da nossa lição, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 14 até o versículo 20, que vai dizer assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Esse é o texto base, da nossa lição de hoje. É muito conhecido, este texto de Marcos 16, que nos fala sobre as últimas instruções que Jesus passa para os discípulos enquanto ele ainda estava aqui na terra. Logo após, ele é assunto aos céus. E na lição de hoje, nós temos como objetivos principais para estarmos aprendendo mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais, é uma das coisas que nós precisamos aprender. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, é outra coisa que nós vamos aprender também nesta lição. E terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. É o que nós vamos aprender também aqui na nossa lição de hoje. Vamos, para ganharmos tempo, começar já a nossa lição, para o vídeo não ficar muito extenso. A introdução da nossa lição diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária.
Essa é a introdução, né, da nossa lição. Introduz o assunto que nós vamos aprender. Geralmente eu não tenho muito costume de comentar a introdução, porque não é necessário, como a introdução é apenas um breve resumo do assunto da lição. O importante mesmo é entrarmos no comentário. Sendo assim, já vamos pular logo para o primeiro ponto. E o primeiro ponto nos diz assim: a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. Este é o evangelho, é a mensagem principal do evangelho. É uma questão de vida ou morte. O evangelho, ele traz vida para aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador e morte para aqueles que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. É o que vamos aprender aqui agora nesse primeiro ponto. Primeiro subtópico, o evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio bem, e angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelium quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Isto é o significado da palavra evangelho. Quando nós falamos em pregar o evangelho, quando nós falamos em evangelho em si, nós falamos de boas novas. Anunciar o evangelho significa anunciar as boas novas de salvação. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Conforme está escrito em João, capítulo 3,16, é um versículo que nós conhecemos muito bem, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem de Cristo é esta mensagem, ela salva o pecador, porque Jesus veio ao mundo para nos dar a vida eterna, para nos salvar dos nossos pecados. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16, que foi o texto áureo da nossa lição. E só recapitulando, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Só através do evangelho, ou seja, através das boas novas de salvação, é que o homem pode conhecer a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso primeiro subtópico. Segundo subtópico, o único salvador do mundo. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o evangelho. Fala do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados. Essas são as boas novas que nós precisamos anunciar. Esse é o evangelho da salvação na pessoa de Jesus Cristo. É o evangelho da graça de Deus. As escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 3, 23, que nós vamos ler aqui. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos são pecadores. Todos pecaram e por causa do pecado foram destituídos da glória de Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. A partir do momento que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. E Jesus, ele veio para reconciliar o homem, para poder conceder ao homem o direito de reconciliação e de salvar a sua alma. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou: o campo é o mundo. A pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. É nossa responsabilidade levar esse evangelho para as pessoas, porque nós sabemos que não existe salvação sem Jesus e o próprio Jesus disse que o campo é o mundo. Jesus disse isso no momento em que ele estava falando sobre a parábola do semeador,
quando ele estava dizendo sobre o semeador que lança sua semente no campo. E quando ele vai explicar a parábola, ele diz que o campo significa o mundo e lançar a semente é a pregação do evangelho. Ou seja, nós precisamos pregar o evangelho para todo mundo, para que todas as pessoas possam conhecer Jesus e ter o direito à salvação. Essa é a grande responsabilidade da igreja, a evangelização local e mundial. Terceiro subtópico: uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Ou seja, a igreja é o único agente do reino de Deus na terra responsável por anunciar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação. É responsabilidade nossa, da igreja, anunciar este evangelho. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Lá na igreja primitiva, todos os cristãos assumiam essa responsabilidade de anunciar o evangelho e de ganhar almas para o reino de Deus. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Nós precisamos seguir o mesmo modelo da igreja primitiva. Todos os cristãos precisam ser um ganhador de alma, precisam ser um pregador do evangelho. Isso é feito mediante o evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. E aí voltamos mais uma vez ao capítulo 1, versículo 16 de Romanos, que o apóstolo Paulo diz para nós o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não se envergonhava do evangelho da salvação. Nós precisamos fazer assim como ele, não ter vergonha do evangelho, mas anunciar as boas novas de salvação a todos aqueles que ainda não conheceram a Cristo como seu Salvador. Nós vemos que essa responsabilidade de pregar o evangelho, ela está sobre a igreja desde o início, lá na igreja primitiva. Quando Jesus ele volta para os céus, ele dá essa missão para os apóstolos, para a igreja primitiva. Ele diz para eles, como nós vimos aqui na leitura bíblica em classe, o texto de Marcos capítulo 16, quando Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E assim, quando Jesus volta para o céu, a igreja primitiva começou a cumprir essa missão. A igreja primitiva começou a ir, pregar o evangelho, ensinar as boas novas de salvação. E a Bíblia nos diz que Deus ele abençoava muito a igreja primitiva. Nós vemos que o Espírito Santo estava com os apóstolos, confirmando aquilo que eles falavam, confirmando aquilo que eles pregavam. E sempre a igreja ia crescendo. Por quê? Porque eles tinham a presença e a ajuda do Espírito Santo acima de tudo. E nos nossos dias também não é diferente. Nós precisamos anunciar as boas novas de salvação, porque é ordem de Jesus para nós. Mas nós precisamos antes buscar o revestimento de poder, precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo para sermos bem-sucedidos nessa missão. Essa é a principal missão da igreja. E com a ajuda do Espírito Santo, nós temos fé de que nós vamos cumprir esta missão de levar as boas novas de salvação a todos aqueles que ainda não conheceram e não aceitaram Jesus como seu Salvador. Para concluir esse primeiro ponto, o evangelho é uma questão de vida e morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade. O segundo ponto diz assim: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. A extensão da obra expiatória de Cristo, ou seja, o fato de que Jesus morreu na cruz para salvar a toda a humanidade, é um assunto que vem sendo muito debatido ao longo dos séculos. Nós vamos ver aqui agora, nesse segundo ponto, acerca de algumas ideias e algumas crenças que alguns têm acerca deste assunto. Primeiro subtópico, a nossa teologia. Antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, ou seja, aquilo que nós acreditamos é na palavra de Deus. Nós acreditamos única e exclusivamente naquilo que as Escrituras Sagradas dizem. A nossa teologia ela é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas. O que nós acreditamos não vem de ideias de homens, não vem de teorias de pastores, de teorias de líderes religiosos, não. O que nós acreditamos vem das Escrituras Sagradas.
sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário, ou seja, aquilo que nós acreditamos vem única e exclusivamente da Bíblia. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. Ou seja, a nossa teologia não vem de crenças humanas, ela é original e estritamente bíblica, retirada única e exclusivamente da palavra. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Vamos lá, segundo subtópico. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Vamos entender o que significa esses dois termos. A. Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Os que acreditam nessa teoria acreditam que Jesus veio, realizou a sua missão, morreu na cruz para salvar um grupo de pessoas que já estava escolhido, que já estava definido desde a criação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, ou seja, uma interpretação bíblica equivocada e ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2:4, que afirma querer Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4 diz o seguinte: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E as pessoas que têm essa crença de que Jesus morreu por um grupo limitado de pessoas, eles interpretam isso de maneira errada. Como eles interpretam? Os teólogos defensores dessa teoria concluem que se trata de todos os homens crentes. Ou seja, não é todos os homens. Quando a Bíblia diz todos os homens, eles cortam essa parte e eles interpretam que se trata de todos os homens crentes. Eles acrescentam alguma coisa. Eles fazem isso para fundamentar a sua teoria. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Eles simplesmente interpretam da maneira que eles querem para ajustar a teologia que eles acreditam ser verdadeira. Mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos na expiação ilimitada, que é o que nós vamos ver agora. Expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. É nisso que nós acreditamos, que Jesus morreu por toda a humanidade e não apenas por um grupo exclusivo de pessoas. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e não somente algumas pessoas. Acreditamos que Jesus veio para salvar toda a humanidade e não apenas um grupo específico. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, conforme está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 2. E é muito simples de você entender, porque se a Bíblia diz, não tem o que questionar. A própria palavra diz nesse versículo, 1 João capítulo 2, versículo 2, olha só, vou falar de novo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se Jesus é propiciação pelos pecados de todo mundo, isso significa que ele morreu para salvar a todos e não apenas a um grupo exclusivo de pessoas. Então quem acredita nessa teologia, nessa expiação limitada, está tendo uma crença equivocada e uma interpretação errada da palavra de Deus. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. É por isso que ele nos mandou pregar o evangelho a
toda criatura e a todos os cantos da terra. Por quê? Porque ele veio para salvar toda a humanidade. Se Jesus tivesse vindo para salvar um grupo específico de pessoas, ele teria mandado os apóstolos e os discípulos pregarem apenas para esse grupo limitado de pessoas. Ele não teria mandado os discípulos pregar para todo mundo, para toda a humanidade. Porque aí, somente aqueles que fossem escolhidos para a salvação é que deveriam receber a mensagem do evangelho. Mas não foi assim. Ele mandou que pregasse o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque ele morreu para salvar toda a humanidade. E aí, para concluir o segundo ponto, a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Terceiro ponto, evangelização local e transcultural. Agora, entendendo que Jesus morreu para salvar toda a humanidade, nós vamos ver o papel e a responsabilidade da igreja nesse cenário e no trabalho da evangelização e de levar as boas novas do evangelho a toda a humanidade. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja, ou seja, são tarefas imprescindíveis, são tarefas fundamentais da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. É o que nós vamos ver agora aqui nesse terceiro ponto. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Eu achei isso aqui muito interessante. A evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Como? Através da nossa pregação? Também, mas não somente através da nossa pregação, mas por meio de palavras e por meio de ações. Porque as ações do cristão, elas também evangelizam. O nosso testemunho também evangeliza as pessoas. E isso é uma coisa muito importante que nós precisamos levar para as nossas vidas. Evangelizar as pessoas, não só com as nossas palavras, mas também com as nossas ações. É o que Jesus fez, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 23. Vamos ver. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Era o que Jesus fazia, pregava o evangelho. Ele caminhava pelaquela região, pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação. E nos mandou que fizéssemos também. Ele nos mandou que fizéssemos o mesmo, que continuássemos anunciando esse evangelho, as boas novas de salvação. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Isto é o evangelho, anunciar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Que obras são essas? Vamos ver em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vejamos o que acontecia lá na igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Era a obra que a igreja primitiva começou a realizar lá no início, depois da ascensão de Jesus, depois da volta de Jesus para o céu. A igreja primitiva começou a realizar essas obras, além de pregar o evangelho, a realização também de algumas obras sociais. E isso fazia com que a igreja crescesse muito. E a Bíblia diz que Deus acrescentava todos os dias aqueles que se haviam de salvar. Isso era espetacular, fantástico. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A autêntica igreja cristã, a autêntica igreja de Cristo precisa ter essas características, realizar estas obras, tanto a pregação do evangelho como a realização também das obras sociais. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Este avivamento da Rua Azusa
é um movimento que alguns até chamam de reforma pentecostal. Foi um movimento que aconteceu após a reforma protestante, em que um grupo de pessoas começou a pregar e eles iniciaram um movimento pentecostal lá nos Estados Unidos, e depois esse movimento ele veio se espalhando por todo o mundo. Esse movimento pentecostal, inclusive, alcançou os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingli, que iriam futuramente fundar a Assembleia de Deus aqui no Brasil, que é a igreja da qual nós fazemos parte hoje. Então este movimento, de certa forma, deu origem às igrejas Assembleia de Deus aqui no Brasil também. Foi um movimento muito importante para nós pentecostais. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenonalia é isto: a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Os líderes deste movimento pentecostal, lá da Rua Azusa, eles acreditavam que o falar em outras línguas era exatamente uma ferramenta que Deus tinha deixado para a igreja, para que a igreja pudesse pregar o evangelho aos gentios, aqueles que falavam outras línguas. Isto é a xenonalia. A xenonalia é o falar em outras línguas que seja em outros idiomas conhecidos, mas não conhecido pela pessoa que fala. Por exemplo, certa vez eu vi um certo pastor pregando numa igreja que, quando ele era novo convertido, ele estava fazendo aulas de russo, ele estava aprendendo o idioma russo. E um certo dia ele chegou na igreja e ele viu uma irmã que estava falando em línguas, e essa irmã ela estava falando no idioma russo, e ele entendeu, porque ele estava fazendo aulas de russo, então ele já tinha um pouco de conhecimento sobre o idioma russo. Só que aquela irmã não fazia ideia de que a língua que ela estava falando era russo. Isto é a xenonalia, o falar em outras línguas que a pessoa que está falando não entende, mas que outra pessoa conhecedora daquela língua entende. E os líderes religiosos lá do movimento da Rua Azusa, eles acreditavam que essa habilidade de falar em línguas, essa xenonalia, ela servia exatamente para anunciar o evangelho às outras pessoas ao redor do mundo. Só que vamos ver que logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenonálica missionária. Eles perceberam que isso não era dessa forma. Mas eles continuaram a obra missionária, mesmo sem xenonalia. Eles perceberam que o falar em línguas não era uma questão de evangelização. Eles desistiram dessa ideia xenonálica missionária. Só que mesmo sem a xenonalia, eles continuaram anunciando o evangelho por todo o mundo. Continuamos. Segundo subtópico, as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Esta é a função de um missionário. A função de um missionário é levar o evangelho a pessoas de outras culturas, de outras crenças, diferentes da nossa. A mensagem é a mesma, o evangelho é o mesmo, a pregação é que Jesus morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Essa é a mensagem. Só que às vezes é necessário ajustar e adaptar as estratégias conforme o costume de cada povo. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia para anunciar a Jesus. Vamos ver um pouquinho sobre essa pregação de Paulo lá na Antioquia da Pisídia, conforme está escrito em Atos capítulo 13, versículo 16, 17 e 32. Vejamos. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi, o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. Agora versículo 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Essa foi a mensagem que Paulo pregou lá na Antioquia. Agora vamos ver, compare com o discurso no Areópago, em Atenas. Agora vamos ver a diferença da mensagem que ele pregou em Atenas, Atos capítulo 17, 22 ao 31, que está aqui na nossa lição. Só que nós vamos ler somente o 22 e o 23, para a gente poder ganhar tempo, porque o texto é um pouco grande. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Veja bem a diferença. Na primeira mensagem que Paulo prega lá em Antioquia,
ele conta a história dos judeus, ele fala sobre a história do povo de Israel, de como que Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Por quê? Porque ele estava pregando para um povo de uma cultura que conhecia a história dos israelitas, que conhecia a história do povo de Israel, conhecia já Deus, conhecia já a sua maneira de trabalhar. Então ele usa essa estratégia de pregar uma coisa que o povo já conhecia, de falar de uma história que o povo já conhecia. Agora já em Atenas ele usa uma outra estratégia. Em Atenas ele anuncia um Deus desconhecido. Por quê? Porque ele via que o povo daquela cidade ainda não conhecia Deus, ainda não conhecia Cristo. E a partir daí Paulo começa a sua mensagem, anunciando que aquele Deus que o povo não conhecia era o Deus que ele anunciava. Veja só a diferença. Na Antioquia, ele prega um Deus conhecido. Lá em Atenas, ele prega um Deus desconhecido, mas a mensagem era a mesma. Só muda a estratégia. Ele adaptou a estratégia conforme a realidade de cada lugar. É isso que nós, como Igreja de Cristo, precisamos aprender. A mensagem que nós pregamos é a mesma, mas a estratégia que nós vamos usar para pregar para uma pessoa é diferente da estratégia que nós vamos usar para pregar para outra pessoa. E quem que vai nos dar essa estratégia? Somos nós, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria? Não. Quem vai nos dar essa estratégia é o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo para realizar essa obra que o Senhor Jesus deixou para nós como a nossa missão. A missão da igreja. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Isso aqui é sensacional. Nós, Igreja de Cristo, sofremos ataques todos os dias por causa disso aqui. As pessoas estão falando por aí que a igreja ela quer padronizar o mundo. Não é esse o nosso objetivo. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem de destruir as culturas. Nós não queremos destruir as culturas do mundo. Nós não queremos padronizar nada. A única coisa que nós queremos é levar a mensagem do evangelho, as boas novas de salvação para as pessoas. Nós queremos que todos saibam que Jesus morreu na cruz para salvar a todos e libertar a toda a humanidade dos seus pecados. É isso que nós queremos. Essa é a única mensagem que nós queremos anunciar. Muitas vezes nós somos muito atacados por isso. Nós sofremos muito preconceito, nós somos taxados como intolerantes. Mas na realidade, as pessoas nos atacam sem entender o real objetivo da igreja. O real objetivo da igreja não é padronizar o mundo, e sim apresentar Jesus para o mundo. A partir daí é Jesus que vai fazer as mudanças necessárias na vida das pessoas. Sua mensagem, porém, é universal. A mensagem da igreja é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. No dia do arrebatamento da igreja, cada um vai ser arrebatado conforme a sua cultura. Nós, brasileiros, vamos subir adorando do nosso jeito, os africanos vão subir adorando do jeito deles, os norte-americanos vão subir adorando do jeito deles, os europeus, os asiáticos, cada um vai subir adorando do seu jeito. E ali no céu, todos juntos vamos formar um grande coral, cada povo de acordo com a sua cultura e de acordo com a maneira que eles aprenderam. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servos de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ele foi muito sábio nesse sentido, porque ele mesmo disse que ele se fez judeu para os judeus e sem lei para os sem lei, ou seja, ele adaptava a sua mensagem conforme a necessidade do povo. Ele fazia-se de fraco para ganhar os fracos e de forte para ganhar os fortes. Ele fazia isso exatamente para ganhar este povo para Jesus. E por isso que o apóstolo Paulo, ele foi chamado de o apóstolo dos gentios, porque ele foi o apóstolo que mais fundou igreja em várias e várias localidades diferentes ali do mundo daquela época. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar aos gentios, exatamente por causa dessa facilidade que ele tinha de adaptar a sua mensagem à realidade de cada pessoa, de cada povo, de cada cidade, de cada região. Ele foi muito bem sucedido nessa missão e também foi muito abençoado por Deus através do Espírito Santo. Terceiro subtópico, o desafio hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e nem a sua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel. Isso aqui é importante. Jesus, quando ele fala para os discípulos pregar, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, ele não diz para pregar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria. Não. Ele diz para pregar tanto em Jerusalém como na Judéia como em Samaria. Ou seja, de forma simultânea. Uns pregariam em Jerusalém, outros na Judéia, outros em Samaria e todos ao mesmo tempo. E é assim que o evangelho precisa ser. O evangelho precisa ser pregado em todas as partes do mundo ao mesmo tempo, de forma simultânea. Porque se não fosse assim, o evangelho ainda estaria lá em Israel, não tinha nos alcançado aqui no Brasil e em outras partes do mundo. O objetivo da igreja é pregar o evangelho de maneira simultânea em todas as partes do mundo. E como que nós vamos fazer isso? Às vezes você que está me assistindo, não podemos ir para outros países pregar o evangelho. Só que nós podemos contribuir, nós podemos ajudar. Atualmente, a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui em Mutum, ela ajuda missionários em outros países. Atualmente nós ajudamos missionários no Paraguai, no Haiti, na África, em vários lugares. Esses missionários são sustentados através das ajudas dos nossos irmãos aqui da nossa igreja. Fazendo assim, você está ajudando o evangelho a ser levado até esses países. O evangelho está sendo pregado lá nesses países com a sua ajuda, de maneira simultânea. Enquanto nós fazemos a obra aqui no Brasil, os nossos irmãos estão fazendo a obra lá nos outros países. E Deus tem abençoado a vida deles lá e a nossa também aqui, através das nossas ajudas e também das nossas orações. Confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, Jesus mesmo disse para os seus discípulos que o evangelho precisava ser pregado em todo o mundo de forma simultânea, porque não acabariam de percorrer a cidade de Israel sem que viesse o Filho do Homem. Se eles estivessem pregando o evangelho, se os discípulos estivessem pregando somente lá em Jerusalém, somente lá em Israel, eles estavam até hoje lá dentro de Israel, não tinham terminado de pregar para todo mundo, não tinham terminado de pregar em todas as cidades, e Jesus iria voltar e eles não iriam expandir para as outras regiões do mundo. E nós precisamos ter essa convicção hoje também. Como igreja de Cristo, o evangelho é uma coisa mundial. A evangelização, ela precisa ser feita a nível mundial. O evangelho precisa ser pregado em todos os países de maneira simultânea. Essa é a responsabilidade da igreja. E aí, para concluir o terceiro ponto, a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. É nossa função fazer com que o evangelho chegue a todos os cantos da terra. É nossa função a evangelização local e transcultural. Ou seja, a evangelização da nossa cidade, das pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, mas também de outros lugares do mundo. E nós estamos fazendo isso como? Muitos estão indo, aqueles que podem, aqueles que não podem estão contribuindo e muitos também estão ajudando com as suas orações. Assim nós fazemos com que o Evangelho de Cristo seja levado a todas as partes do mundo. As boas novas de salvação sejam anunciadas a todos, para que todos possam se salvar. Porque esse é o objetivo da igreja e esse foi o objetivo do sacrifício expiatório de Cristo lá na cruz do Calvário. Conclusão da nossa lição. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Amém. Isso é maravilhoso. Há quase 2000 anos que a igreja vem pregando este evangelho, vem anunciando essas boas novas de salvação, vem anunciando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e essa mensagem ela nunca ficou velha. Essa mensagem ela é nova todos os dias. E é o nosso dever, como igreja de Cristo, anunciar esta mensagem para todas as pessoas. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido com essa lição. Espero que vocês tenham entendido o dever da igreja de evangelizar, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas de salvação. E que nós podemos, a partir de hoje, assumir essa responsabilidade e cumprir essa missão que Jesus nos entregou.
eu quero encerrar esse vídeo, encerrar essa lição com uma oração. Você que está me assistindo, eu gostaria de pedir que por um breve momento, você feche seus olhos aí e me acompanhe nessa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença. Eu quero lhe agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero lhe agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender um pouco mais da Tua palavra. Estamos aqui, ó Deus, neste momento, gravando este vídeo. E eu sei, ó Pai, que este vídeo vai chegar a alcançar a vida de várias pessoas. Este vídeo vai entrar em vários lares, esta lição vai entrar no coração de várias pessoas. Eu quero lhe pedir, ó Deus, que completa em cada coração esta palavra que foi falada aqui neste vídeo. Eu quero lhe pedir, ó Deus, que através do seu Espírito o Senhor toque em cada coração, que o Senhor complete esta palavra, que o Senhor continue, meu Deus, abrindo as mentes, os entendimentos, para que possamos aprender cada dia mais da Tua palavra e para que possamos cada dia mais assumir o compromisso da igreja que o Senhor deixou para nós, que possamos, ó Deus, ter força, ter sabedoria, conhecimento para anunciar o evangelho de boas novas de salvação para aquelas pessoas que estão necessitadas. É o que nós lhe pedimos e entregamos, ó Deus, nas tuas mãos. Que o Senhor também nos ajuda neste momento difícil a qual nós estamos passando. Que o Senhor nos dê uma solução breve, o mais rápido possível. Que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar, que nós possamos passar por isso o quanto antes, que nós possamos estar novamente reunidos ali na tua casa para aprender da tua palavra. Porque é o que nós queremos, é o que nós sentimos desejo nos nossos corações. Nós lhe pedimos e entregamos nas tuas mãos, crendo na tua vitória, na tua misericórdia e no teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. E é isso aí, encerramos esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, dê o like também nesse vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa aula, com esse ensinamento. Um abraço, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a vida, a família e a casa de todos vocês.